Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, ao canal H Dobrado. Eu sou professor de História pós-graduado pela UFBA e eu estou aqui agora para falar com você que está do outro lado da tela sobre um tema, aliás, é praticamente mais de um tema, na verdade, bastante delicado e ao mesmo tempo bastante atual, né? Eu vou tentar abordar esse tema da forma mais equilibrada possível, da forma mais justa possível. Esse tema é totalitarismos. Os totalitarismos que eu vou tratar aqui são três que existem desde o século, desde o meado do século XX, né? E ainda hoje tem muita força, muita influência, que são o fascismo, o nazismo e o stalinismo. Esses três totalitarismos, né? Os mais marcantes da história da humanidade. Bom, primeiro eu vou falar o ponto em comum entre esses três totalitarismos. Aliás, antes de entrar nesse ponto em comum entre os três, eu gostaria de dizer também que ao final do vídeo também eu vou analisar o fenômeno atual, né? A continuidade desses movimentos na atualidade, que a gente pode chamá-lo de neonazifascismo. Eu vou traçar a diferença entre o que existe hoje e o que existia naquela época, certo? Enfim, vamos lá então. Vamos falar então sobre o fascismo, o nazismo e o stalinismo, certo? Vamos falar agora sobre o ponto em comum entre os três. O que é que esses três movimentos têm de igual entre eles, né? Bom, então esse vídeo vai esclarecer essas diferenças de uma vez por todas, espero que seja bastante claro para você que está do lado da tela, espero que você consiga sair daqui entendendo isso. Inclusive, assim, esse vídeo é fruto de um pedido dos meus alunos. Meus alunos pediram para elaborar um material diferenciando esses três movimentos que costumam serem cobrados no vestibular. Então serve para você também que vai fazer seu vestibular, vai prestar seu vestibular, você entender claramente a diferença entre os três, certo? Serve para você que gosta de história também, tá? Enfim, é conhecimento, né? Bom, vamos deixar de enrolação e vamos lá ao que interessa ao tema. Bom, ponto em comum entre os três. O que é que os três têm de igual? O que os três têm de igual é autoritarismo, intolerância à divergência. Esses três movimentos não aceitam pessoas que pensam diferente deles. Ações violentas contra os opositores. Inclusive, essa ação violenta inclui matar os opositores. Vigilância política permanente para descobrir quem pensa diferente dele e aí, ao descobrir essa pessoa, passa a perseguir ela. Perda dos direitos individuais, quer dizer, qualquer um pode ser preso a qualquer hora sem nenhuma justificativa do governo. E perda também da liberdade de expressão, quer dizer, as pessoas não podem manifestar aquilo que elas pensam, principalmente se for uma coisa que é contra aquele princípio, aquele pensamento, aquela forma de governar. Forte investimento e participação estatal nas indústrias de base, ou seja, siderurgia, né? Energia, né? Maquinário. Então essa indústria de base, essas formas, o fascismo, o nazismo e o stalinismo, investem fortemente nessas áreas de indústria, certo? Forte militarismo, certo? Então há um estímulo ao militarismo bastante forte, uma característica bastante marcante nos três, certo? Pouca ou nenhuma participação da sociedade civil nas decisões do governo, ou seja, o governo toma decisões sem ouvir, sem consultar a população, certo? A decisão é tomada de cima para baixo nos três. Partido único, certo? Enfim, não há abertura para outros partidos que pensem diferente do partido que está dominando o poder, certo? E os outros partidos são colocados em ilegalidade, proibidos de existir, né? Culto ao líder, né? O líder é cultuado, o líder é praticamente endeusado, certo? Está presente nos três movimentos. E além de um forte investimento em propaganda do governo, aliás, é dessa época que nasce as estratégias de marketing que existem hoje, certo? Muito do que se usa hoje em marketing nasceu desses movimentos. Então esses movimentos deixaram esse legado, digamos assim, certo? Hoje muito do que se usa em marketing veio daí, dessas estratégias,
né, desses movimentos que se utilizaram bastante de marketing, certo? De propaganda, e difamação dos opositores, ou seja, o que a gente chama hoje de fake news, né? Ou seja, difamar pessoas, mentir sobre pessoas para poder sujar a imagem da pessoa que está se opondo àquele governo, certo? Como você percebeu, esses são os pontos em comum dos três: fascismo, nazismo e stalinismo, certo? Então perceba o seguinte, o fascismo e o nazismo são movimentos de extrema direita, enquanto o stalinismo é um movimento de extrema esquerda. Diz passagem, eu tenho que ter honestidade intelectual, que com você que está do outro lado da tela, eu sou uma pessoa de orientação de esquerda, certo? Mas eu não estou aliviando para ninguém, certo? Eu estou trazendo tudo sobre os dois extremos, tá? Então, inclusive assim, o stalinismo é apenas uma forma de esquerda, né? Existem outras que não são stalinismo, certo? Existem outras formas de esquerda que não são totalitárias, tá? E o fascismo e o nazismo são extrema direita. Existem outras formas de direita que não são de extrema, certo? Ok? Que é diferente do fascismo e do nazismo, tá? Então nós estamos falando de movimentos de extrema, um de extrema direita, que é o fascismo e o nazismo, e o outro de extrema esquerda, que é o stalinismo. Há pessoas que afirmam que o nazismo teria sido de esquerda. Não é real. Isso é uma inverdade, isso é uma maneira de manipular a informação, e daqui a pouco eu vou explicar isso melhor para você, ok? Mas vamos seguir em frente. Agora nós vamos ver quais são os pontos em comum entre nazismo e fascismo. O que é que os dois têm de igual? Vamos lá. Pontos em comum do nazismo e do fascismo. Capitalismo de Estado, sim. Existe capitalismo de governo, que as pessoas têm a ideia de que o capitalismo é um governo fraco, um governo que participa pouco da economia ou participa nada da economia. Na verdade, existe capitalismo de Estado, existe o Estado que favorece o regime capitalista, existe governo que favorece o regime capitalista, né? A forma capitalista de funcionar a sociedade. Então, assim, um governo forte necessariamente não é contra o capitalismo. O governo forte ele pode ser um facilitador do capitalismo, tá? Então, o capitalismo também ele tem a sua forma de o Estado, o governo, participar ativamente e fortemente da economia, certo? Não é uma coisa contraditória. O capitalismo ele abarca também o governo, certo? Existe capitalismo com uma presença de governo forte, né? Então é isso que a gente chama de capitalismo de Estado, certo? Onde o governo intervém fortemente na economia do país em favor da burguesia nacional industrial, ou seja, a favor dos donos de indústria, tá? Isso é uma coisa que aconteceu durante o imperialismo, por exemplo, que foi anterior a esses movimentos nazista, fascista, stalinista, certo? Então o imperialismo teve essa marca, o período do imperialismo teve essa marca da presença forte do governo sendo um facilitador do capitalismo, da instalação, da implantação do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo. A cooptação da classe média, que passa a apoiar as medidas do governo. Então a classe média passa a aceitar as ideias fascistas e nazistas, né? Ela é cooptada, ou seja, ela é corrompida por esses valores, né? E ela passa também a adotar esses valores para ela, esses valores fascistas e nazistas, certo? Criminalização do movimento sindical e dos partidos de esquerda. Então esse é um ponto que vai mostrar para você aquilo que eu falei antes, tá? O nazismo e o fascismo, ele não é de esquerda, por um simples motivo. Só isso aqui já seria suficiente para sinalizar isso, certo? Existem outros fatores, mas eu vou usar só isso aqui. Os movimentos de sindicatos e os partidos de esquerda são perseguidos em governos nazistas, são perseguidos em governos fascistas, certo? Governo fascista, governo nazista não tolera movimento operário, não tolera sindicalismo, não tolera partido de esquerda, certo? Essa é a prova incontestável de que é um erro dizer que nazismo ou fascismo é de esquerda. Isso é um erro gigante,
é de uma ignorância brutal, certo? E a história tem milhares de provas em cima disso, certo? É de uma ignorância gigante. Inclusive, assim, lá em Israel existem museus que deixam isso muito claro. Inclusive, o próprio Bolsonaro, quando visitou Israel, né, e fez essa afirmativa de que é de esquerda, o próprio Museu de Israel deixou bem claro: olha aqui, meu filho, olha aqui, ó, as provas estão aqui, certo? Então, esse Museu de Israel deixa bem claro que o nazismo não é de esquerda. Ao contrário, ele é de extrema direita, certo? O fascismo é de extrema direita. Os dois não tem nada a ver com a esquerda, certo? Isso é uma mentira. Quem está te falando isso é um professor pós-graduado de História pela UFBA. Quem está te falando isso é o governo de Israel, é o Museu de Israel, que tem um compromisso de combater o nazismo, ok? E, contraditoriamente, aceitou um cara como Bolsonaro visitando lá eles e entrando nesse museu. É uma pena que Bolsonaro é tão ignorante que ele não aprendeu, apesar de ter visitado esse museu, certo? Mas ele, com certeza, faz isso por maldade, para poder enganar você que está do lado da tela aí, ok? Mas não se deixe enganar. Bom, seguindo em frente. Culto à ignorância e uso da educação para alienar e dogmatizar a juventude do país, criando milícias prontas e disponíveis para ações terroristas, né? Essas ações terroristas é justamente direcionado, um dos objetivos é perseguir partidos de esquerda, perseguir pessoas que pensam diferente deles, certo? Enfim, perseguir pessoas de sexualidade diversa que eles pregam, certo? Traduzindo, eles perseguem aqueles que são diferentes deles, certo? Associação com as religiões cristãs, certo? Tanto a católica quanto a evangélica ou protestante, ou o que você queira chamar, certo? Essas religiões se associavam e ainda se associam hoje, na atualidade, a esses movimentos fascistas e nazistas. Então há uma associação forte de religiosidades cristãs com esses movimentos, o que é uma contradição gigantesca para essas religiões, que afinal de contas nós sabemos que Cristo pregou o amor ao próximo, ou seja, a tolerância ao diferente, certo? Então isso que eles pregam não tem nada a ver com o que Cristo pregava, certo? É uma contradição gritante, brutal, inaceitável, certo? Não é isso que Cristo pregava, tá? E também o fascismo e o nazismo, eles se associam às religiões ocultistas. Olha aí mais uma contradição. Então, quer dizer, o fascismo e o nazismo se alia ao que seria assim a religiosidade negativa, né? O satanismo, coisas desse tipo, certo? E ao mesmo tempo se associa às religiosidades cristãs, certo? Quer dizer, como é que os cristãos evangélicos, católicos, aceitam essa relação com o ocultismo, né, com o satanismo e tal, e convivem no mesmo ambiente, né, dentro dessa lógica louca do fascismo e do nazismo, né? Bom, essas são características comuns do fascismo e do nazismo que eu acabei de falar para você, tá? Agora nós vamos a uma característica que é exclusiva do nazismo, só o nazismo tem essa característica. Estímulo à xenofobia. O que é xenofobia? É você valorizar só as coisas do seu país, a cultura do seu país, e menosprezar a cultura de outros países, certo? Colocar para baixo tudo que venha de outro país, certo? Então a xenofobia é isso. A xenofobia é aquela posição radical de só aceitar as coisas do seu país e não abrir-se para coisas interessantes da cultura de outros países diferentes da sua. Então reforça mais uma vez aquela coisa que eu falei antes, que eles perseguem tudo que é diferente deles. Eles não aceitam nada que seja diferente deles, certo? Perseguições a grupos étnicos, né, diferentes do dele, como por exemplo o que aconteceu com os judeus lá na Alemanha, certo? Foram perseguidos. Por que foram perseguidos? Porque muitos judeus ocupavam importantes posições na economia do país, né? Ou seja, eram empresários, donos de negócios, de lojas, de empresas, né? Muitos judeus eram donos de estabelecimentos comerciais importantes na Alemanha. E isso feriu o orgulho alemão, porque os alemães achavam que nenhum estrangeiro deveria dominar a economia local, que só quem deveria dominar as empresas e a economia local seriam os próprios alemães, né? E por isso, essas pessoas diferentes, esses estrangeiros, né, essas outras etnias diferentes dele, são retirados à força do convívio social,
com o confisco dos seus negócios, empresas e bens pessoais, que passam a serem usados em benefício do governo. Então, o que aconteceu na Alemanha, né, sabido isso de todos, os judeus foram perseguidos, foram presos em áreas, né, que eles faziam trabalhos forçados para o governo alemão, certo? A exemplo de Auschwitz, certo? Você tem um filme que retrata isso muito bem, que é A Lista de Schindler, né, que mostra essa coisa absurda que aconteceu naquela época. Então essas pessoas eram levadas para esses locais e eram exploradas de tudo quanto era jeito, inclusive faziam experiências científicas com essas pessoas, científicas entre aspas, que eram crueldades na verdade, certo? E no final descartavam essas pessoas, matavam com gás, com, enfim, baleadas, todo tipo de assassinato, de morte que é inaceitável, certo? Intolerância à diversidade humana, certo? Ou seja, eu sou hétero, aí porque eu sou hétero eu não vou aceitar o cara que é gay, por exemplo, ou o cara que é travesti, ou o cara que é transexual, né? Enfim, tudo que fosse diferente do que eu normatizei, ou seja, do que eu estabeleci como sendo normal, eu persigo, eu não aceito, enfim, eu não dou o direito do outro ser aquilo que ele quer ser, certo? Eu retiro do outro, do diferente de mim, o direito dele ser o que ele é, certo? Isso é uma atitude autoritária, é uma atitude de intolerância, é uma atitude irracional, é uma atitude que não se justifica de forma alguma, certo? Inclusive as religiosidades reforçam essa ideia, porque as religiosidades também têm um posicionamento intolerante em relação à sexualidade, em relação àquilo que a pessoa quer ser, aquilo que a pessoa é. As religiosidades, elas podam as pessoas, as religiosidades, geralmente, elas não permitem que as pessoas sejam aquilo que elas são, certo? Usando o termo pecado, isso é pecado, né? Então, por isso que as religiosidades também se associam tanto ao fascismo e ao nazismo, porque coincide com essa questão da intolerância ao diferente, certo? Beleza. Então, por último, que é exclusivo do nazismo, é a crença na superioridade racial, ou seja, os nazistas propagam de que o branco seria superior a qualquer outra raça, né? A raça ariana, né, seria superior a qualquer outra raça. E aí eles buscam estudos científicos para comprovar isso, certo? Inclusive, assim, teve episódios interessantes, né, onde Hitler quis fazer as Olimpíadas lá na Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial acontecer, e um atleta negro americano conseguiu vencer várias disputas lá, dando praticamente um tapa na cara, né, simbolicamente, de Hitler, provando que o negro era capaz de ganhar de qualquer branco, certo? E aí, desnudando a teoria da superioridade racial ariana, né? Enfim, agora vamos ver o que é exclusivo do fascismo, uma característica que é específica do nazismo, do fascismo, perdão. Característica que é exclusiva do fascismo, só o fascismo tem essa característica. Vamos lá então. Exclusivo do fascismo: desejo de reconstruir o domínio romano, o chamado espaço vital, que incluiria o controle do monopólio marítimo do Mediterrâneo. O que é isso aí? Que é o seguinte: o fascismo nasce em Roma, nasce na Itália. A Península Itálica, a Itália, ela deu origem ao grande império escravista romano, certo? E o movimento fascista pretendia retomar esse grande poder do Império Romano da época, pretendia reconstruir esse império, né, dominando toda a região do Mediterrâneo, que é o tal chamado espaço vital que eu falei, certo? Então, essa é uma coisa exclusiva do fascismo, onde o fascismo queria resgatar aquele poder que Roma tinha antes, certo? Beleza? Ok. Agora vamos àquilo que é exclusivo do stalinismo. Só o stalinismo tem essa característica. Vamos lá então. Exclusivo do stalinismo:
estatização de todas as empresas e negócios do país. Então todas as empresas passam a pertencer ao governo. Isso é característica exclusiva do stalinismo, né? Perseguições e prisões da burguesia nacional industrial e dos grandes proprietários de terra. Então, assim, enquanto o fascismo e o nazismo favorecem os donos de indústrias, os grandes empresários, o stalinismo persegue os donos de indústrias, o stalinismo persegue os grandes empresários. Bom, então isso é uma diferença importante, né, entre o nazismo, o fascismo e o stalinismo, né? O stalinismo, então, ele persegue os empresários, persegue os donos de empresas, certo? Porque ele tem o objetivo de entregar, aliás não, ele tem o objetivo de o governo administrar essas empresas, né, em favor da população mais humilde, certo? E aqui tem uma coisa interessante disso, que é o seguinte, esse é o principal motivo de haver todo um movimento de demonizar, né, as medidas de esquerda, demonizar as medidas socialistas, porque elas terminam atingindo a elite, terminam atingindo os caras ricos, os milionários, os bilionários, certo? Porque os governos de esquerda têm o objetivo de distribuir a riqueza, desconcentrando a riqueza e dando acesso aos mais humildes aos benefícios do que é produzido pela sociedade, né? Das riquezas geradas pela sociedade, para que todos tenham acesso a isso. Okay? Bom, mas vamos seguir em frente. Outra característica exclusiva do stalinismo é planejamento e intervenções estruturais de longo prazo, né? Então, construído estradas, construído ferrovias, grandes obras são feitas dentro do stalinismo com o objetivo de escoar a produção, facilitar a produção, acelerar o crescimento econômico do país, certo? Forte investimento na educação, certo? Para poder qualificar essa população, para que ela tenha acesso a melhores empregos, né? Tenha acesso a melhores salários. A saúde também é muito, recebe uma atenção também especial, né? E tudo isso é público e gratuito, de alta qualidade para a população, e inclusive a população, principalmente a população humilde, ter acesso a essas coisas, certo? Saneamento básico, né? Cuidar do esgoto, cuidar prevenir as doenças, né? Então são medidas que fazem com que diminua a proliferação de doenças, né? E evite, faz um trabalho de prevenção, né? O saneamento básico. Desenvolvimento tecnológico, se investe muito em tecnologia, certo? Inclusive foi nessa época do stalinismo que a União Soviética se desenvolveu muito, avançou muito em vários aspectos, em vários setores, certo? Construção de grandes vias de comunicação, estradas, ferrovias, né, para poder interligar o país inteiro, né? Diversas ações governamentais voltadas para o atendimento das necessidades da população mais pobre. Isso reforça tudo que eu já vinha falando antes, né? Então, todas as medidas de um governo esquerdista, inclusive stalinista, é voltado para quem é mais pobre, certo? Formação de um forte grupo burocrático que, com o tempo, torna-se um tipo de elite que goza de benefícios e luxos do cargo que ocupam. E esse é um problema dentro das medidas socialistas, das medidas de esquerda, é que os governantes terminam se constituindo como uma nova elite, certo? Como um novo grupo dominante, certo? O que termina sendo uma contradição do governo de esquerda. Está aqui um ponto fraco do governo de esquerda, um ponto contraditório que precisa ser aperfeiçoado, tá? Criminalização das religiões. As religiões passaram a ser criminalizadas no governo stalinista, certo? No stalinismo. Isso é um costume dessa década de 20, dos governos de esquerda, criminalizar a religiosidade. Por que isso? Porque a religiosidade é encarada como uma forma de alienação, certo? Então, por isso que eles passam a perseguir a religiosidade. Eu acredito que essa é uma medida que não deve ser tomada, porque a religião é uma coisa muito pessoal, né? Sim, ela é usada para alienação, sim, ela tem essa função também, né? A gente sabe que existe esse uso para alienar a população, a gente bem sabe disso, mas eu acredito também que a gente tem que dar
à população o direito de ter a religiosidade dela, certo? Enfim, eu acho que essa é uma medida extrema, né? Enfim, bom, agora é o seguinte, então essas são as características desses 3 totalitarismos, certo? Do século XX, né? Essas características são específicas do século XX, onde aconteceram esses 3 totalitarismos. Agora vamos falar especificamente, agora no século XXI, do neonazifascismo, certo? Bom, o que acontece é o seguinte, no neonazifascismo, nós temos essas características que eu levantei aqui para vocês, certo? Só que com uma diferença principal, que é a seguinte, o neonazifascismo, ele, ao invés de defender um governo forte, um governo que intervém diretamente na economia, age fortemente na economia, o neonazifascismo, ele defende um governo reduzido, um governo enxuto, certo? E isso casa com os princípios neoliberais que prega um governo enxuto, um governo diminuído, um governo com seu poder diluído, certo? Então, o neonazifascismo, a diferença para o fascismo e o nazismo do século XX, esse neonazifascismo no século XXI, ele se alia aos princípios neoliberais e ele deixa de defender o governo forte que existia na época, né, que eles defendiam isso na época, o governo forte, e o neonazifascismo hoje traz o elemento, incorpora o elemento do neoliberalismo, certo? E isso, inclusive, é usado por eles para dizer, olha, nós não somos fascistas e nazistas porque nós defendemos um governo enxuto, nós defendemos um governo que não interfira na economia, tá? Então, nós não somos fascistas e neonazistas porque o fascismo e o nazismo, na época, defendiam a presença de um governo forte. Então, eles usam esse discurso, essa característica deles atual, para dizer que eles não são fascistas, para dizer que eles não são nazistas, certo? Então, isso serve para ocultar também, eles usam isso para ocultar o que eles são, na verdade, certo? Mas a gente tem que desmistificar isso, certo? Para finalizar, eu quero dizer para você que está do outro lado da tela o seguinte, eu penso que, seja você bolsonarista, esquerdista, fascista, neonazista, enfim, seja lá o que você for, a gente tem que procurar debater e discutir de forma civilizada, de forma educada, né? Sem xingar o outro, sem agredir o outro, sem ameaçar o outro, sem perseguir, enfim, constranger o outro, sabe? A gente tem que fazer uma discussão onde se predomine o uso de informações confiáveis, o uso de informações verdadeiras, não se basear na mentira, certo? Na fake news, que costuma ser largamente usada pelos movimentos totalitaristas, certo? E quando eu digo fake news, claro que nós sabemos que é uma predominância forte de uso de fake news pelos neonazifascistas, mas a esquerda também se utiliza de fake news, é uma forma de estratégia de vencer a disputa, de vencer dentro do discurso. Então, assim, ambos os lados, aliás, todos os lados manipulam as informações a seu favor, produzindo fake news, certo? Mas é claro que há uma predominância muito forte desse uso de fake news pelos movimentos neonazifascistas, certo? Então, assim, o que eu peço para você que está do lado da tela, independente do que você independente do que você segue, do que você pensa, do que você acredita, procure ter um diálogo civilizado, tranquilo, certo? Procure ter uma relação onde se busque entender o lado do outro. Não necessariamente você vai pensar como o outro, mas você tem que acolher a fala do outro. Você tem que dar ao outro o direito de pensar como ele pensa, o direito de defender aquilo que ele acredita, certo? O que a gente não pode
é impor ao outro aquilo que a gente pensa. O que a gente não pode é forçar o outro a acreditar naquilo que a gente acredita. O que a gente não pode é proibir o outro de se manifestar, certo? Todos podem e devem manifestar aquilo que pensam, mas dentro de um clima de respeito, dentro de um clima de garantir ao outro que pensa diferente de mim espaço de pensar aquilo que ele pensa, garantir ao outro que é diferente de mim de ser aquilo que ele é. Se eu sou hétero, ótimo, eu continuo sendo hétero. Se o outro é gay, ótimo, ele vai continuar sendo gay, certo? É o direito dele ser o que ele é, certo? A sua crença você tem que guardar para você. Você não deve impor sua crença para os outros. Respeite o outro. E respeitar o outro nada mais é do que praticar o amor ao próximo. Se você se considera cristão do outro lado da tela, né? Então respeite o outro. Pratique o amor ao próximo. Se você é cristão, faça aquilo que Cristo fez na vida dele. Tolere os que são diferentes de você. Dê ao outro, garanta ao outro o direito do outro ser diferente de você. Um abraço e até o próximo vídeo.